Oi, boa tarde. O Revista Lesp está no ar e a partir de agora a gente te convida para 1h30 de muita informação e debate sobre os temas que fazem parte do dia a dia de quem vive no estado de São Paulo. Tem comida que só enche a barriga, mas tem outras que vêm direto pro coração, né? Refeição não começa na primeira garfada, mas no momento que somos acordados com as panelas na cozinha. E então sobe o cheiro aquele cheiro gostoso que só existe se ela fizer. Comida de mãe, que ela aprendeu a temperar com o que veio antes. Tempero de vó. A primeira mordida vem à mesa rodeada de afeto. Afeto que vai te encontrar anos depois, sempre que você reencontrar essa mesma comida. Isso é comida afetiva. É sobre isso o Revista Lesp de hoje e é preciso aproveitar cada pedacinho de todos os alimentos. A sustentabilidade ganha força e espaço entre quem produz, prepara e consome uma refeição. O prato de cada um conta um pouco da história, da rotina e até do estilo de vida. Na correria do dia a dia, cada vez mais gente está tentando encontrar um equilíbrio entre praticidade, sabor e uma alimentação mais saudável. Tem quem prefira a comida feita em casa. Trago de casa um arrozinho básico, uma salada, uma linguiça. Eu faço almoço, faço janta. Tudo normal, salada, essas coisas assim. Eu também acho que sai bem mais em conta do que comprando nos bares assim, sai mais caro. Não dá trabalho não, não dá trabalho. Aí faz a marmita? Faz a marmita. Para quem tem uma rotina corrida, organizar as refeições também pode ser uma forma de não deixar a alimentação de lado. Quando a comida é preparada em casa, outra preocupação aparece: como aproveitar melhor cada ingrediente. No restaurante Escola da Quebrada, em Pinheiros, na capital paulista, o aproveitamento integral dos alimentos faz parte da rotina. Talos, sementes e cascas que normalmente iriam para o lixo podem ganhar novas formas, texturas e sabores. Farofa, bolos, petiscos e até chips podem surgir de partes que muita gente não costuma usar. Aqui, sustentabilidade não fica apenas no discurso. Ela começa na escolha do ingrediente, passa pelo preparo e termina no destino do que sobra. E o resultado aparece em duas frentes: menos resíduos e mais aproveitamento de cada produto. São receitas educativas, criativas e principalmente deliciosas. Na verdade, a gente acaba conhecendo muito mais, variando muito mais as nossas possibilidades culinárias aqui e tendo pratos assim deliciosos, nutritivos e que não jogam nada fora. E a alimentação também tem relação com o consumo consciente. Quando a gente planeja o que vai comprar, aproveita melhor os ingredientes e evita jogar comida fora, economiza dinheiro e reduz o desperdício. Quando a gente abre um ingrediente ali, abre uma abóbora, a gente vai usá-la toda na mesma refeição, né? Isso é uma prática, na verdade, de redução do desperdício, né? A gente pensa hoje, o Brasil é um dos países que mais produz alimentos, mas também o que mais desperdiça alimentos. E tem comida muito boa que está indo para o aterro, que está indo para o lixo. Que delícia, hein? E você? Vem chegando com a gente, sinta-se em casa aqui nessa segundona, sem desperdício e sem esquecer o que nos faz realmente bem, né? Seja bem-vindo. E você, para qual comida você entrega o seu afeto? Qual é a sua comida afetiva? Bom, hoje recebemos aqui o chefe Cássio Prados. Ele transforma pratos em experiências que lhe transportam através das memórias. Com mais de 30 anos de experiência na gastronomia, o consultor e professor aprendeu a cozinhar observando a avó e ajudando a mãe. E se para você casa é o campo, a Paula Marcielli prepara alimentos da roça e leva tudo fresquinho até você. Ela promete em até 48 horas. Ela também nos ajuda a entender a importância de aliar experiência com comida saudável de verdade.
E eu recebo também Enio Miranda. Ele é diretor de Planejamento Estratégico e Governança da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, a Foresp. E ele chega hoje para falar de um desafio que todo dono de restaurante conhece bem. Como oferecer comida que tenha sabor de casa, conquiste o cliente e ainda caiba no bolso, mesmo com os alimentos mais caros. Oi, gente, sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Nossa, que assunto chato para uma segunda, né? Comida afetiva. É verdade, né? Enio não, Cássio, desculpa, mas me diz uma coisa, eu vi a sua história e eu achei incrível, assim, porque você, um menino, você estava olhando ali a sua avó, a sua mãe cozinhar e te deu vontade? Foi assim que você começou? Me conta a tua história. Mais ou menos assim. Desde de pequeno eu sempre acompanho, né? Os meus pais tiveram empresa de eventos, né? E aí você sempre está auxiliando, aquela coisa toda, né? Mas eu sempre tive um viés, assim, de gastroconscienciativa, vamos dizer assim, né? Gastroconscienciativa. Esse é um projeto super interessante que eu cuido, que é a parte de que, quando a gente fala em reaproveitamento, né? Isso é uma coisa interessante, que quando você tem um reaproveitamento de um alimento, é que ele não foi bem aproveitado, né? A grande estrutura é o aproveitamento total, é a totalidade dos ingredientes. Eu quero saber de você, criança. Você já pensava nisso, criança? Eu já pensava mais ou menos nessa coisa, assim, né? A minha avó sempre teve essa consciência também, sabe? Então, assim, casca da banana já fazia preparo juntos, sabe? São umas coisas assim bem... Pode ser por conta não de rotina, mas da origem, né? Uma origem mais simples, né? De entender esse conceito. Porque eu costumo dizer assim, o Brasil ele não é um país que sofreu guerra, né? Então é diferente também. Um país que sofreu guerra, ele tem um discernimento diferente de manipulação de alimento, tem um outro conceito. E desde pequenininho eu tive isso, um pouco implícito, né? E aos pouquinhos você vai trazendo e aí você vai se profissionalizando, você vai se aprofundando. O que é que sua avó fazia que você gostava mais? Ela tinha uma torta de banana que era uma coisa surreal, sabe assim? Absurda. Fica na memória, até arrepia até, né? Nossa, e você hoje faz? Você fazia com ela e faz? Gosto sim. Você tenta reativar essas memórias, é super importante, né? Porque memória afetiva e gustativa, a gente fala um pouquinho da química, né? Porque é químico, né? É uma coisa assim. Ele desenvolve de uma forma muito positiva, né? Eu já participei também de projeto até de Alzheimer, sabe? Que quando você alimenta de uma forma positiva, você pode até ajudar no processo, sabe? Então, assim, o alimento ele é muito importante. E eu costumo dizer assim, comer é um bem de necessidade, né? Você come para sobreviver, né? E cozinhar é um ato de sobrevivência. Então, quem sabe cozinhar vai sobreviver, né? A gente teve uma pandemia que a gente viu exemplos, né, de outros profissionais que foram para a nossa área, né, que buscaram o seu sustento, buscaram a sua evolução e hoje estão aí fazendo diferenças. Então, eu acho que o ato de cozinhar, ele traz muita coisa positiva, né? Você virou chefe como? Eu estudei gastronomia. Mas por né? quê? Foi junto ali, assim, primeiramente cozinhando com a sua mãe, não foi? Sim, foi. Aí teve empresa de evento. Aí eu lembro uma vez que a gente recebeu um convite, né, para abrir uma creperia dentro de um parque. E surgiu uma restrição de que um ingrediente não poderia ser in natura, deveria ser extremamente pasteurizado, que é o ovo, no caso. É uma massa de crepe e não poderia ovo in natura, por conta de contaminação, perigo biológico. E aí, naquela época, isso faz muito tempo, falei, existe ovo em pó? Não é possível, né? Aí a gente foi pesquisar, eu e a minha irmã, e ele falou, tem ovo em pó, né?
Então vamos pesquisar, vamos entender um pouquinho desse conceito, porque a gente ia criar essa creperia, mas não podia manipular o ovo em pó, ovo in natura. E aí, de uma limitação e uma restrição, surgiu um produto. E aí a gente lançou, na época, uma massa desidratada para crepe e panqueca. E aí atendeu empresas de eventos, caterings, né? E aí eu não tinha tanta formação, mas eu tive que demonstrar esses produtos, né? De que forma você vai utilizar, o que vai te facilitar, o rendimento, padronização, logística, enfim. E aos poucos eu fui aprendendo. Chegou uma hora que eu falei, não, eu preciso de fato estar inserido no mercado, né? E aí eu fiz gastronomia, eu já tinha feito administração, fiz pós-graduação em gestão de serviços de alimentação. E aí, na hora que eu me vi nesse conceito, aí eu tive outros exemplos, né? Eu ganhei um concurso de cozinha tecno-emocional, sou embaixador da gastronomia do Estado de São Paulo. E isso foi crescendo, né? E hoje, eu, assim, costumo dizer que fazem 35 anos que eu não trabalho. Nasceu chefe. Não é trabalho para mim, sabe? Eu já dei aula em Fundação Casa, já dei aula em Casa Hope, já passei já cozinhei a 50 metros de altura. Hoje eu dou aula em comunidade, então assim, dou aula em ateliês também, escola, faculdade, enfim. Então hoje para mim são as consequências do que você ama. E a gastronomia é isso, né? E você acaba conhecendo pessoas com histórias, é fascinante. Paula também tem esse fascínio, imagino eu. Tenho, porque eu não acho que, como ele falou, né, a alimentação, ele falou que é um ato, né, de sobrevivência, mas eu acho que também que é um ato de amor. É de você apresentar algo para outra pessoa. Então, a mãe, ela vai lá e apresenta para o filho a alimentação nos primeiros, né, na alimentação e tudo mais. Então, eu acho que não precisa comer a mesma coisa do mesmo jeito. Então, tem tantas formas de fazer, ele melhor que ninguém pode dizer como ele é chefe, né? Então, por que você só está de dieta e tem que comer só frango e batata doce? Ou você vai almoçar fora, como ele falou, e aí você só come arroz e feijão? Tem tantas opções, né? Apesar da gente amar arroz e feijão, mas eu não conseguiria comer frango e batata doce todo dia. E nem comer só arroz e feijão todo dia, né? Você aprendeu a cozinhar com quem? Eu aprendi a cozinhar com a minha mãe também. Assim como ele, eu aprendi a cozinhar com a minha mãe. Ela era cozinheira e eu sempre via ela cozinhando. E eu falava assim, nossa, que legal. Acho que dá pra fazer assim também. Aí eu comecei a cozinhar. Eu pegava receita na internet e começava. E aí eu estudei também, assim como ele. Não fiz gastronomia, mas eu fiz técnicos e tudo mais. Cursos paralelos. E aí fiz parcerias com nutricionistas. E aí foi o meu grande paixão. A questão da alimentação saudável. De ter algo feito para mim, ter algo feito para outra pessoa, sabe? Então, as nutricionistas estudam isso, né? A individualidade de cada um e trazem essa alimentação voltada para cada um. Então, acho que ali foi juntei a alimentação com a paixão com a nutrição. E a sua comida afetiva, vem da sua mãe? Vem da minha mãe. Qual é? A canja. Canja? Canja. Nossa, canja de galinha. Então a dela deve ser incrível. Eu não posso ver uma canja que eu lembro da minha mãe, assim, toda vez. Assim, e quando eu tô doente, eu já falo, mãe, faz uma canja. Ela, mas você sabe fazer? Eu falo, mas eu prefiro a sua. Olha, Enio, eu sei que você está aqui para falar de turismo e tudo mais, mas você também tem uma relação com a gastronomia. Sem dúvida, bastante, muita, a vida inteira. E qual é a sua comida afetiva? Olha, de memória, o Cássio estava falando de avós e tal, eu aqui lembrando enquanto ele falava, de memória é muito o bacalhau ao forno. A minha família materna de origem portuguesa e a minha avó cozinhava muito bacalhau, bolinho de bacalhau, então aqueles pratos grandes, recheados, com muita coisa, sempre acompanhado de uma tacinha de vinho e tal. Eu de garoto, eu lembro disso. Tanto pelo prato, mas também pelo ritual de família, aquela coisa do almoço de domingo e tal. Era um ritual muito, isso ficou muito marcado em mim. Então, eu acho que eu gosto de muitos pratos afetivos que nós temos, mas de memória, o bacalhau ao forno. Né? Agora, tem uma coisa, Vanessa, que eles estavam falando e eu estava lembrando aqui o seguinte, a Academia Ibero-Americana de Gastronomia, é um grupo de entidades mundiais e tal, Rafael Anson, um dos autores, ele diz o seguinte, a dimensão dos 4 S's da gastronomia, né? A gastronomia ela tem que ser sustentável, então toda a cadeia de sustentabilidade da gastronomia tem que ser impactada positivamente, né? Em todos os sentidos, tem que ser saudável,
Logicamente, hoje é uma tendência a questão da gastronomia saudável, está aí hoje mudando o cardápio dos restaurantes, dos estabelecimentos. Saudável. Ela tem que ser, na verdade, a gastronomia é um objeto social, é ele que conecta as pessoas, que traz essa capacidade de convívio, portanto, de paz, de é uma das diplomacia, melhores coisas de da gentileza. comida, né? Exato. E o satisfatório, que em espanhol eles usam de termo, o satisfatório, mas que é o prazer da comida, que é a comida bem feita, a satisfação. Até mesmo para alimentação e nutrição infantil, porque você educa o paladar das crianças, né, de quem está em formação de paladar. E se você educar corretamente, ele vai sim gostar de comer brócolis, gostar de comer cenoura, etc. Né? Não somente do docinho, mas ele vai sim gostar se ele tiver esse trabalho. Então, essas dimensões da gastronomia são muito importantes. Adorei esses 4 S's. Inclusive, a questão do social, eu acho que é o mais mágico da gastronomia. Isso. Porque quando a gente pensa em socializar, em fazer contato com amigos, com família e tudo, é sempre ao redor da mesa de uma boa comida, seja ela de preferência saudável, não é, Paula? Ou não, desculpa, mas assim, é sempre ao redor de uma boa mesa. Mas agora vamos fazer contato com um projeto que promove educação alimentar e agricultura urbana por meio de oficinas práticas. Os responsáveis, inclusive, plantaram hortas para que as pessoas possam ter contato com a origem dos alimentos. Olha que legal, o saudável, né? Então eu falo agora com a nutricionista Raquel Labônia, da organização Pé de Feijão. Oi, Raquel, boa tarde, seja bem-vinda ao Revista Lesp. Olá, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando desse tema tão delicioso, né? Prazer é nosso, o tema tá uma delícia mesmo, né? Agora, Raquel, eu tô bem curiosa, conta pra gente um pouco mais sobre o Pé de Feijão, por favor. E me conta se participar do preparo da comida, né, pode mudar a nossa relação com aquilo que a gente coloca no prato. Com certeza, né? O Pé de Feijão é uma organização que trabalha com educação alimentar e ambiental. E uma das plataformas que a gente usa para ensinar e para promover a reflexão dos nossos hábitos é a cozinha, né? Então, assim, essa aproximação de escolha de ingrediente, de preparo e até mesmo de entender o nosso comportamento alimentar, né? Por que a gente come, como que a gente come, qual é o papel da comida na nossa vida e como que a gente recebeu todas essas referências alimentares. O Pé de Feijão, ele trata muito sobre esse assunto e instiga muito as pessoas a pensarem sobre isso. Me conta pra ti, assim, o que caracteriza uma comida afetiva? Como é que vocês trabalham isso dentro da organização? Porque eu acho que tem muito a ver, principalmente quando o pessoal coloca a mão, né, nessa comida que vem da terra. E a questão das receitas familiares, eles chegam a falar isso com vocês dentro da organização? Com certeza. Nessa oficina de cozinha afetiva que a gente faz, tem muito espaço de troca. Então, as pessoas contam as suas próprias histórias, uma pessoa conta a história do outro. A gente propõe esse desafio de resgatar receitas familiares que se perderam pelo tempo. E isso não deixa de ser um espaço também para inspiração, né? Então, quando a gente ouve a cozinha afetiva do outro, a gente pode pensar algo diferente para nós também, né? Então, é uma oficina, inclusive, que muita gente se emociona. Que legal! De falar tradições familiares, né, de receitas antigas, e o afeto, ele tem muito do que você está sentindo ali na hora com a comida. O cérebro associa essa experiência sensorial com a forma como você está se sentindo. Então, a gente pode ir criando também ao longo da nossa vida essas experiências afetivas com a comida, que não precisam necessariamente vir da sua família. Você pode criar essa experiência com os seus amigos, depois de adulto, né?
Ô, Raquel, eu tô te colocando aqui, inclusive você está aqui no nosso sofá, no nosso estúdio, sinta-se em casa, por favor. Inclusive porque nós temos aqui, literalmente, no nosso sofá, no caso, a Paula, uma das nossas convidadas, que trabalha muito essa comida afetiva no dia a dia. Eu quero perguntar para vocês duas, queria que vocês duas batessem essa bolinha e respondessem. Dá para ter uma comida afetiva no dia a dia, mantendo uma refeição equilibrada, uma alimentação equilibrada? Pode começar. Bom, do meu ponto de vista nutricional, eu acho que, na verdade, é essencial a gente encontrar esse equilíbrio, né? Nenhuma alimentação no extremo, então, uma alimentação desprovida de prazer e uma alimentação 100% baseada no prazer, nenhum desses extremos são saudáveis, né? Então, encontrar uma cozinha afetiva que não necessariamente seja algo prejudicial para você, é também encontrar um equilíbrio. Ao mesmo tempo que tem algumas preparações de comida afetiva que são mais calóricas, que tem mais açúcar, que tem mais gordura. Mas eu também não estou falando para todo mundo comer as comidas afetivas todos os dias, em todas as refeições. Eu acho que o grande desafio é encontrar esse equilíbrio de todos os tipos de comida, do mais trivial ao mais afetivo, coexistirem na sua vida e que isso seja saudável e sustentável para você. Paula? Porque o básico é o arroz e o feijão, né? Que é bem afetivo e também é bem nutricional. Eu acho que isso dá para ter, a gente tem na nossa refeição de segunda a sexta. E os alimentos, os legumes, a gente está numa vida muito corrida, a gente entende. Então, vai lá e faz uma porção assada e deixa na geladeira bem tampadinha, você consegue se alimentar a semana inteira. E como ela falou, no final de semana você deixa esses preparos um pouco mais calóricos e aí você vai mesclando ali. Mas dá para você se alimentar bem e ter essa praticidade e sem abrir mão daquilo que você gosta, né? Legal. E Raquel, de que maneira você acha que o que vocês fazem aí na organização Pé de Feijão, né, pode contribuir para construir a identidade de uma família mesmo? Porque quando a gente fala de comida, não tem como não lembrar, né, do que a gente comeu junto à nossa família. Então, isso pode ajudar também a construir a identidade de uma família? Com certeza. Construir e descobrir, né? Assim, eu acho que a comida é 100% ligada à identidade, mas nada é fechado, né? Por exemplo, o conceito de cozinha afetiva, ele é muito ligado com cozinha de vó. Mas não é todo mundo que teve vó e não é todo mundo que tem essa referência. Então, o lugar da comida como identidade, ele é livre, ele pode ser construído. As nossas oficinas, a nossa proposta instiga essas reflexões, deixa mais atraente, encantadora essa possibilidade de você rever os seus hábitos, de você pensar na sua alimentação como uma coisa mais ampla, porque o que acontece muito hoje também é essa redução da importância, essa redução da complexidade do ato de se alimentar. Então, proteína, carboidrato, gordura, X calorias. E aí isso torna realmente muito desinteressante comer, né? Não é sustentável. Então, a gente coloca essa provocação também de que o ato de comer ele é muito amplo e complexo. Raquel, aproveitando que eu estou falando com uma nutricionista, para terminar aqui, você falou que também não é para comer comida afetiva todo dia, toda hora, ok. Existe uma diferença também que acho que você pode ajudar a gente a fazer, diferenciar isso, entre a fome e a emoção. A gente pode também querer comida afetiva direto também só pela ansiedade, talvez. Isso também pode ser uma armadilha, talvez, ou não? Sim, existe uma diferença entre o afeto positivo e negativo, vamos colocar assim. Existe um comer emocional que é uma busca por algo na comida que não vai ser solucionado pela comida. Então, às vezes eu estou super ansiosa, super nervosa, super triste, e aí eu busco uma comida de afeto, mas a raiz da minha questão não vai ser solucionada pela comida.
Isso é uma relação que talvez não seja muito funcional com a comida e a gente orienta a buscar ajuda, porque é um comportamento que não é saudável. Agora, se eu estou buscando uma comida por um conforto, com a consciência de que ela não vai resolver o meu problema central, mas que eu faço disso parte da minha vida, parte dos meus hábitos, eu compartilho refeições, eu faço receitas que eu gosto, eu busco alimentos que eu gosto, isso faz parte de uma alimentação saudável. Só que você tem que entender que alguns problemas não vão ser resolvidos pela comida. Apesar de que a comida também resolve algumas coisas, várias na verdade. Olha, muito obrigada, Raquel, foi um prazer ter você aqui e conhecer melhor a organização Pé de Feijão. Parabéns, tá? Obrigada, foi ótimo. Até a próxima, tchau. Até. Gente, se a comida afetiva tem um sabor que todo mundo reconhece, agora falando do saudável para outra coisa que também é saudável, vai, é o do bolo caseiro. Sabe aquele cheirinho de bolo saindo do forno? Deve ser por isso que o mercado da confeitaria também está crescendo. O Brasil já representa mais de 60% desse mercado na América do Sul. É a memória afetiva virando negócio, né? E o Vinícius Weiner está ao vivo em Santana de Parnaíba, que pertinho da capital, em um lugar delicioso, não tá, Vini? Boa tarde. Oi, Vânia, boa tarde. Já deu para ver pelo meu sorriso, né? Por que eu tô assim? Deixa eu só mostrar esse balcão para vocês, que eu preciso começar esse nosso link ao vivo, ó, mostrando essas obras de arte que nos lembram bastante as nossas vovós, as titias, aquela prima que sabe fazer esse bolo. É comida afetiva de verdade. Nós viemos conhecer aqui essa franquia de bolos, é uma franquia especializada justamente nisso que você está falando, nessa comida afetiva. Aqui não entra nada muito industrializado. Tudo aqui é feito com quase 100% natural, de uma forma muito artesanal, e é por isso que o resultado, ó, é esse daqui, aquele bolo, ó, que realmente é o bolo da vovó. Quem teve a sorte, o privilégio de ter uma vovó que faz esse tipo de bolo, vai entender o que eu estou falando. Quem nunca teve, aproveita a oportunidade, porque ainda a gente tem lugares como esse, profissionais que estão realmente guardando essas receitas, as 7 chaves, tá, Vânia? A receita aqui não é passada para ninguém, graças, ó, a Juliana está aqui do meu lado. A Juliana deu uma paradinha aqui no balcão. Esse balcão, só para você ter uma noção, mostra aqui o balcão todo aqui, a gente vai mostrar para vocês. Esse balcão, ele já foi aqui, ó, preenchido várias vezes. Eu estou mais ou menos aqui uns 40 minutos, 1 hora aqui dentro. Muita gente já passou por aqui. A manhã inteira eu nem sabia, Vânia, que as pessoas, dia de segunda-feira, comiam o bolo assim, com tanta facilidade. Hein, Juliana? Boa tarde. Obrigado por ter parado sua rotina, que não é fácil. É assim todos os dias, as pessoas realmente consomem esses bolos dessa maneira, um bolo mais caseiro, a todo momento. Para mim foi uma surpresa. Boa tarde. Oi, boa tarde. É assim, todo dia, de segunda a segunda, aqui, essa loja, a gente abre todos os dias. Nós temos lojas em outros lugares que de domingo a gente não abre, mas essa é de domingo a domingo. E é assim todo dia. Na avaliação que vocês fazem, qual é o que traz tanto sucesso para vocês? É realmente essa história do bolo parecer que saiu da casa da avó? Eu acho que é essa questão do bolo caseiro e ingredientes de qualidade e tudo natural, né? Então aqui a gente faz o bolo de laranja com a laranja mesmo, que a gente espreme na hora, o leite é o leite de saquinho, então é tudo natural e fresquinho. A gente não vende bolo de um dia para o outro, é sempre bolo fresquinho, com ingrediente bom. Vamos matar a Vanifer de inveja, o pessoal que está em casa? Esse primeiro bolo que a gente está mostrando, que tem coco em cima, que eu adoro, de que ele é? Ele chama toalha felpuda. Ele é uma massa branca com coco. Tem o atrás dele, eu já imagino de que seja, leite ninho, é isso? Leite ninho, é o sucesso das crianças, né? Come inteiro. Esse vermelho aqui, Juliana, parece com bolo de fazenda, né? Ele é um fubá com cobertura de goiabada. E nós temos o outro que é o fubá com gotinhas de goiabada dentro, que é um dos que a gente mais vende. Esse também aqui, ó, parece uma cocada. Deixa eu mostrar isso para a Vanifer. Ela deve estar com muita inveja lá no estúdio da gente. Isso aqui é de cocada? Não, ele é mandioca com coco. Então, ele é feito com a mandioca ralada. Não vai farinha, né? Ele é mandioca
é raladinha, feita, a massa é na mandioca mesmo. E aí parece uma cocada, né? É, ele parece, mas ele é mandioca. Nós temos o queijadinha, que parece um pouco mais. E olha, a gente vai dar uma olhadinha agora, Vanife. A tarde mal começou e a produção aqui não para. Nós vamos tentar mostrar um pouquinho o que está acontecendo lá dentro da cozinha da Juliana. As meninas estão abrindo a porta para a gente por medidas somos permitidos entrar na cozinha por uma questão de higiene, realmente de toda a segurança e normas. Mas olha a quantidade de bolo que já foi produzida lá naquela estante. Ó. É uma estante só de bolo. É algo que todo mundo queria em casa. E essas meninas, ó, meninas jovens, várias jovens, que estão guardando essas receitas, que a Juliana também preserva com todo carinho. E elas aprendem, Juliana, através do que vocês também ensinam, né? Em relação a essa história da comida afetiva. A franquia, a Casa de Bolos, ela é excelente nisso. Eles ensinam a gente, mandam os manuais e tudo mais, que fica fácil da gente repassar essas receitas e ter um padrão, né? Então, a gente tem um padrão muito efetivo. Qual é o sabor que mais vende aqui? O que as pessoas procuram mais? Vamos dar aí uns 2, 3 sabores. O que mais vende é o maçã com castanha, depois é fubá com goiabada e depois é o cenoura. Olha, acabou de chegar. Quem é esse daqui? Esse daqui é o de maçã com castanha. Acabando de sair do forno, ó, Vanife, tem até a fumacinha, parte ali pra gente ver, olha só, Vanife, que imagem, plena segunda-feira, Vanife, é pra dar sorte, tá? Pra nossa semana começar assim, ó, doce, ó, vou levar um pedaço pra você aí, viu, pra vocês, pra todo mundo, ó, esse tem que ser meu, né, Juliana, por favor, ó, Vanife, esse daqui, ó, deixa eu parar aqui a fumacinha pra Vanife ver, ó, olha essa fumaça, Vanife, esse daqui é somente o meu quarto pedaço, tá? Porque a Juliana e toda a turma dela fez eu provar, eu já provei quase todos esses sabores. É o quarto pedaço de bolo que eu tô aqui. Fez eu provar. Mais tarde tem academia, tá? Obrigado pelo link de hoje, adorei, tá? Beijo. De nada. De nada. Não, a Juliana fez eu provar, fecha aspas, porque você não queria, né, Vinícius? Ai, meu Deus do céu, ainda bem que tirou do ar, porque eu não queria estar vendo isso. Meu Deus do céu, traz um pedaço pra mim, tá, Vinícius Weiner? Olha, voltou. Ai, que delícia. Gente, tô sentindo daqui, mas eu quero sentir aqui, tá? Traz um pedacinho pra mim. Obrigada, Vinícius. Obrigada, Juliana. E toda a equipe do Vinícius também. Obrigada. Um beijo. Nossa Senhora. Gente, desculpa. Desculpa, mas tem comida mais afetiva do que um bolinho? Cássio, saindo direto do forno? É gostoso, né? O aroma, né? Me conta, quando você está cozinhando, quando você cozinha, o que as pessoas mais pedem normalmente? Aquela comida que abraça? Eu tenho uma linha que eu trabalho com cozinha tecno-emocional, né? Sim. E aí você desperta sentido, né? Sim. Aí você envolve textura, aparência, né? Você faz digamos, uma cozinha molecular, vamos dizer assim, né? E dependendo do briefing, né, que a gente segue, a gente tenta resgatar o máximo de informação gustativa individual, porque assim, eu costumo dizer que vivência cultural e vivência gastronômica, ela é individualizada, né? Então você tem a sua expectativa, né? Você tem o seu perfil. E aí a gente tenta mediante informações, levar isso para o cliente comensal, seja o que for, de uma maneira mais lúdica, né? Então, às vezes a gente faz pesquisa assim, de cliente, desde diretor de filme, música, sabe assim? E aí você consegue trazer dessas informações um perfil e transportar isso para um prato. Então, né? A sua pesquisa não é apenas o que ele gosta de comer, mas os gostos da pessoa... Muda bastante, né? Então, por exemplo, diretor de filme, né? Você pega... Tarantino. É isso que eu ia falar. François Truffaut, Tarantino, você já sabe que Tarantino, o cara já é para outra linha, né? Aí você já vai traçando isso. E aí você chega num preparo, sabe assim, bem diferenciado, que às vezes cria aquela emoção, porque da mesma forma que a cozinha ela é afetiva, quem prepara transfere energia. Mas são mais os ingredientes ou é o prato, normalmente, que
pega a pessoa? Eu acho que é a experiência. É tudo, inclusive o visual, por o isso visual, que você come com os olhos, você tem que ter um empratamento adequado, você tem que ter uma interação, você tem que ter uma textura, você tem que potencializar a explosão de sabor, e é isso que vai vivenciar uma experiência. Porque hoje, vender só prato não vende, né? Com certeza o Enio confirma isso. A gente vende experiência hoje, né, Enio? Exatamente. E é isso que está o grande diferencial, é isso que está o grande boom, as grandes estrelas Michelin, aquela coisa toda. Hoje você tem que vender uma experiência. O cara vai voltar pelaquela experiência. E experiência é sinônimo de planejamento, de organização, qualidade, manipulação de alimento. Tem uma série de elementos concatenados aí que vão fazer esse diferencial. E é isso que a gente tenta buscar. Experiência, brilho no olhar e memória afetiva. Está feito. Aí é bonito, mas aí, Enio, como é que vende experiência com os alimentos com inflação alta, não é? Pois é o que foi falado, inclusive na abertura, né? Comer fora é muito caro e tal. Mas tem que pensar o seguinte, algumas questões muito importantes. Primeiro, quando você vai comer em algum local, um restaurante, qualquer categoria de restaurante que você vai, você está comprando isso aqui, né? Olha o conhecimento que eles estão trazendo, essa experiência, esse planejamento, o atendimento, o preparo, o pensamento na nutrição, o pensamento na saúde. Então, logicamente, é um serviço agregado à alimentação que gera toda essa experiência, e a alimentação fundamental para todo mundo, mas quando você pensa em alimentação só como alimento, você perde um pouco essa dimensão da gastronomia, não é? Agora, realmente no Brasil, o custo do alimento vem subindo, a inflação do alimento, ela é talvez o principal item de inflação dentro da nossa cascata de custos na operação. Sim, ela está lá dentro do CMV. É o principal que né? puxa, né? Mas é muito bom notar o seguinte, apesar disso, porque o preço do alimento do campo ou do alimento industrializado, quando ele chega à distribuição direta ao consumidor ou aos restaurantes, ele já vem carregado dessa inflação. Só que, nos últimos 5 anos, a inflação registrada no serviço de food service, nos restaurantes e bares, ela foi 16,3% menor do que a inflação registrada do alimento no supermercado. Então, sim, logicamente, quando você come fora, você está comprando todo um outro... Se você cozinhar, sai mais barato do que você pagar para um cozinheiro cozinhar para você, né? Em linhas gerais, simplificando. Mas o aumento no preço final ao consumidor, ele vem sendo menor nos restaurantes do que no supermercado, porque, como a Paula chegou a comentar aqui, nós represamos esse preço, porque nós precisamos desse fluxo. O serviço de um restaurante, o restaurante é muito perecível, não só os alimentos que estão na geladeira são perecíveis, mas a cadeira, o assento da mesa é perecível. Se alguém não sentar lá agora, você não recupera esse tempo. Mas ainda assim, não é mais barato você comer em um restaurante do que você cozinhar em casa. Ah, não, aí logicamente, aí depende. Se você, por exemplo, quer fazer um planejamento do seu alimento semanal, se você for ao supermercado comprar o alimento no supermercado, a feira, a quitanda, onde for, né? Comprar o seu alimento, vir para casa, preparar em casa, ele vai sair mais barato do que você comprar ele no restaurante todo esse tempo. Inclusive, Enio, a gente tem uma nova informação, é o detalhe, olha só, o Vale Refeição está durando menos no bolso do trabalhador brasileiro, segundo o levantamento de uma empresa de VR. O benefício cobriu, em média, apenas 9 dias úteis de alimentação por mês no primeiro semestre de 2026. No ano passado eram 10 dias e em 2019 o Vale chegava a render 18 dias úteis. Olha a diferença. O estudo mostra ainda que o preço médio de uma refeição subiu 4,3% para R$ 44,69. Já o valor médio do Vale cresceu apenas 1,5% para R$ 583,75. E com isso o trabalhador tem precisado completar o benefício com dinheiro do próprio bolso. Segundo a pesquisa, esse complemento já supera o valor recebido
no Vale Refeição. Ou seja, é outro fator aí que a gente traz que faz que mostra que está difícil mesmo para o trabalhador comer fora de casa. E mais difícil para o restaurante pagar a conta do Vale Refeição, porque na verdade as pessoas não sabem, quem paga essa conta é o nosso empresário, são eles que estão pagando a conta do Vale Refeição. Existe um oligopólio nesse setor de Vale, que inclusive recentemente teve um decreto que limitou as taxas dos vouchers de alimentação e refeição para os estabelecimentos, mas do sistema PAT, para aqueles que trabalham dentro do sistema PAT, que é um sistema fantástico, o nosso, de alimentação do trabalhador, mas essas empresas burlam isso através de outros mecanismos, auxílios, outras taxas embutidas, e o restaurante paga essa conta. Então, é ruim para o trabalhador, é ruim para o restaurante, é ruim para todo mundo. Então, esse é um setor que precisa ter uma atenção muito especial, que é a alimentação da sociedade, a alimentação tanto da nutrição, quanto do lazer, quanto da memória, da cultura. É muito importante essa atenção a essa questão. Paula, como é que fica para você? Você que prepara refeições, queria até que você explicasse melhor como é o seu preparo. Você faz diariamente, não é isso? Isso. E como é o repasse? Você não repassa toda essa inflação? Como ele falou, né? A gente sofre a inflação a cada compra. Então, como eu compro todos os dias, então todos os dias pode ter certeza que o preço é diferente. Sim. E sempre para mais. É bem difícil ter alguma coisa que, ele voltou. E aí, a gente não vai repassar esse valor todo. Igual ele falou, a gente sempre segura, né? Porque a gente precisa daquele fluxo. Então, com essa questão do Vale Refeição, aconteceu realmente, mas a empresa por trás sempre acaba usando outras formas. Por isso que hoje muita gente não acaba aceitando Vale Refeição. Mas ainda dá para você falou que a média é R$583, né? Se eu não me engano, sim. Ainda dá para você comer, por exemplo, se você tiver um planejamento, marmitinhas o mês inteiro e com o seu Vale Refeição. Né? A gente acaba não repassando, mas mesmo a gente comprando todo dia, a gente faz tudo fresquinho, tudo certinho. Tem uma alimentação planejada, então você vai ter todos os componentes que um nutricionista indicaria. Então vai ter legumes, vai ter verdura, vai ter proteína, vai ter carboidrato. Vai ser bem completo e às vezes compensa mais do que você ir até o restaurante, porque o restaurante é por quilo, então acaba também a questão do deslocamento. Então é muito mais prático, né? Então acaba sendo um ótimo custo-benefício a questão da marmita hoje no mercado. Como é que você faz a questão das suas marmitas? Você faz tudo direto do campo para o consumidor? A gente tem parceria com nutricionistas, então a gente recebe ali algumas dietas, então a gente já separa tudo, faz o pedido direto nas hortas, geralmente são hortas mais próximas da empresa, ali em Tapicerica, Embu, faz o pedido, eles entregam até às 8 da manhã todos os dias, os frigoríficos também entregam todos os dias, fresquinho, a gente já produz, no mesmo dia a gente ultracongela e manda embora, então não tem nada que fique lá do dia para o outro. Aí no outro dia, tudo de novo. Todos os dias tudo recebe, consinha, congela e manda embora. E para a comida ser afetiva? Para essa comida não ser aquela comida de nutricionista, aquela comida chata. Totalmente chata, aquela comida, ai meu Deus, estou na dieta de novo. Como é que você faz? A gente não tem isso. A gente, justamente, então, por exemplo, o frango, né? O frango nosso de cada dia. A gente tem 20 preparos diferentes só de frango. 12 preparos só de carne. E faço uma seleção com cada cliente. Então, eu sento, eu escuto, o que você gosta, o que te lembra. Ai, um macarrão com carne cozida lembra minha mãe. Tá no ar aí, você preparando um franguinho. Aí a gente vai lá e faz um macarrão com carne cozida. Então, a gente sempre busca fazer aquilo que traz a memória e não seja tão chato. E a gente faz sempre de porções pequenas, porque quanto menor a porção, melhor o tempero. Porque tudo que é em massa, perde um pouco a mão, né? Então, a gente sempre faz tudo porções bem pequenininhas, de acordo com cada cliente. Então, se você falar para mim que você não come alho e cebola, eu vou fazer sem alho e sem cebola. Então, porque é de acordo com o que você gosta. E você já teve algum feedback na questão afetiva mesmo dos preparos? Já chorei. Chorou? Chorei. Me conta, então. Porque... Afetivo para eles e para você, então. Eu fiz, para mim, o frango com creme de milho é um prato muito afetivo, acho que na maioria das casas. E eu fiz para um cliente. E aí ele falou, nossa, fazia muitos anos que eu não comia frango com creme de milho porque eu lembrava a minha mãe. E eu sempre chorava, né? E ele falou, dessa vez não, foi uma coisa tão boa que eu me senti bem. Inclusive, por favor, vamos repetir esse prato todas as compras. Então, eu chorei, porque eu falei, poxa, a mãe é uma coisa tão especial, né? E eu consegui levar isso para ele. Isso para mim é muito mais que qualquer outra coisa, levar isso ao meu cliente, sabe? Então, eu fiquei bem feliz. Eu tenho um número aqui também, porque a gente tem que falar de comida afetiva, mas tem que falar também de números, né? Que a alimentação fora do lar cresceu 20
9,3% em São Paulo. Apesar de tudo isso, né? A gente está falando de aumento na comida, de inflação e tudo mais. Apesar de tudo isso, o que está explicando isso? Quer dizer, a Paula leva a comida para dentro das nossas casas. O Cássio também acaba levando comida para dentro das nossas casas. Mas apesar de todo esse aumento, o que é que explica as pessoas ainda estarem comendo fora de casa? Algumas questões. Primeiro, principalmente nos grandes centros, o estado de São Paulo está cheio de grandes cidades, a questão da conveniência, né? Quando você fala, se é mais barato a pessoa no supermercado comprar comida e cozinhar em casa, mas quem pode fazer isso, né? Durante o dia, durante a semana? Então, essa questão é muito importante. Segundo, é bom lembrar que o nosso setor, ele é cerca de 95% das empresas do setor são micro e pequenas empresas. É a empresa que precisa ter um incentivo para funcionar. Só que ela é a porta de entrada de muita gente que sai de outros mercados. Então, o camarada usa o fundo de garantia para montar um bar, um restaurante, um serviço de refeição entregue em casa, uma pequena pousada. Então, é um setor que ele funciona muito como porta de entrada do primeiro emprego, do empresário, do funcionário, trabalhador que saiu de outra área e ele tem hoje uma pequena reserva, ele precisa girar isso em família. Isso é um dado muito importante. E terceiro, por uma questão que, mesmo internacionalmente em vários países, o mercado de food service hoje ele tem um tamanho muito maior que no Brasil. Então é natural, hoje o Brasil está aí cerca de 25% a 30% da população come em casa, se não todo dia, algumas vezes por semana, porque precisa. Perdão, come fora, come na rua. Porque precisa. O mercado de food service. Nos Estados Unidos esse número é 55%, na Europa é 60%. Então existe um crescimento natural nesse sentido. Agora, o aumento da oferta, ele não só, no nosso setor, não só reflete um aumento de demanda, mas sim uma necessidade desse setor se desenvolver por ser um setor essencial de alimentação. Então, esse crescimento, ele deve continuar ainda por mais um tempo no aumento de número de empresas, o que não é bom, tem mais concorrência, né? Você, nesse sentido, né? Tem mais concorrência, mais pressão para redução de preços, mais encargos, reforma tributária, obrigações acessórias que não são do negócio e que nós somos obrigados a absorver. Posso dar um exemplo rápido nesse sentido? Por exemplo, a questão da NR1, que é sobre a saúde mental dos trabalhadores, que é absolutamente legítima, fundamental a sociedade se preocupar com essa questão, mas ela vem igual para todo mundo. Se você tem uma empresa de 50 mil funcionários ou se ela tem 1, 2 funcionários, ela não diferencia. E o micro e pequeno empresário precisa de incentivo e de estímulo para o negócio. É isso que está faltando um pouco, porque ele é o grande gerador de empregos que nós temos. Né? E quando você fala dessa questão, obviamente, da concorrência, né? Quanto mais gente, mais concorrência. Em questão da comida mesmo, isso também diferencia quem está lá, obviamente, no mercado. Quando a gente fala da comida afetiva, quem faz uma comida melhor, obviamente, é diferenciado, mas quem faz uma comida com cara de casa? Diferencia. Isso também diferencia, hein? E impacta no mercado, sem dúvida nenhuma. Cada restaurante ou empresa tem aí o seu posicionamento, né? Tem empresas que esse não é o posicionamento. Mas o impacto disso é muito alto. Quando você vai comer num lugar, mesmo por mais barato que seja, por mais o PF pronto na esquina que seja, se aquele prato te traz uma satisfação, por isso eu falei dos 4 S, né, o satisfatório. Sim. Se ele traz essa satisfação, você vai lá e não vai no outro que não te traz, né? Isso sem dúvida nenhuma. Cássio, quem é teu principal concorrente? Não marca, não nome de ninguém, mas em termos de comida, quem é teu principal concorrente? Você que pensa em tudo, você pensa até no nome do diretor que a pessoa gosta, em tudo. Como é a tua concorrência? Hoje eu lido com 2 fatores externos que há 10 anos atrás não existia. Canetas emagrecedoras e as bets. E as bets. Tem gente que está deixando de comer para jogar. Isso conta muito. Meu Deus. Isso conta muito. É uma realidade que a gente tem que enfrentar. Eu trabalho como personal chefe, então eu cozinho na casa das pessoas.
eu executo menus, né, personalizados. Tudo. Então eu sinto que hoje o perfil caneta emagrecedora mudou muito. E quem lida com alimentação hoje fora do lar tem que entender um pouco disso, né? Parece que não, mas está trazendo uma dificuldade. E também essa parte de jogos também, isso também está dificultando também. Assim, com relação à concorrência, eu dou treinamento para a indústria, né? Então, a gente percebe que a indústria também, ela está se virando de tudo quanto é jeito para tentar levar um pouco de saudabilidade, que isso é a palavra do momento, e a indulgência, que é aquela coisa, o instagramável. Hoje não adianta. A rede, eu não sou hashtag gastronomia, então eu entendo um pouco do que é hashtag gastronomia, né? E hoje a indulgência, ela traz um resultado, traz um diferencial. Hoje, você não precisa cozinhar bem. Se você tiver uma boa produtora, você faz o negócio. Né? Tem que ser bonito, não é mais gostoso, é mais diferente. bonito. Tem que ser bonito. Hoje você tem que ter esse diferencial aí aquela coisa, aquela cremosidade, aquela coisa, isso vende. Isso hoje vende, né? As pessoas buscam esse fator visual assim absurdamente, né? Então, hoje eu vejo assim, o meu maior concorrente é a estrutura de imagem, entendeu? Hoje é diferente. Você vai fazer um pad thai, que é uma massa tailandesa, enfim. Se você tiver os ingredientes específicos, quando você fala de pad thai, você está falando de massa de arroz, está falando de tamarindo, são ingredientes extremamente característicos, né? Mas se você não tem e você vai fazer um tipo pad thai, aí você cria um diferencial um pouco negativo. Então hoje, na minha área, é muito, digamos assim, está bem prostituído, digamos assim, né? Justamente pelo fato de que vale muito mais 150 mil seguidores do que 30 anos de profissão, né? Então, e mudou muito, né? Reality show, essas coisas mudaram bastante. Então, tá bem diferente o que era antes. A concorrência é dura. É diferente. Bom, eu vou te mostrar agora algumas imagens que dá para comer com os olhos, mas também são muito gostosas de comer de verdade. Sim. Tá bom? Isso é importante. Porque eu sei, porque minha amiga Beatriz foi lá e comeu de verdade. Olha só, os aromas, os sabores, as comidas afetivas, gente, que atendem ao paladar e à alma, tá? Também estão presentes em roteiros gastronômicos no interior do estado de São Paulo, de família para famílias, cafés e restaurantes da cidade de Espírito Santo do Pinhal transformam o cardápio em saborosas lembranças. Há cerca de 10 anos, a Ludinha e seu marido Adriano abriram as portas da própria casa para receber quem visitava o Santuário de Santa Luzia na região. Em 2016, a gente fez um curso de turismo e nesse curso de turismo despertou a atenção da gente para fazer esse café colonial. E aí, quando a gente pensou em fazer esse café colonial, a gente queria fazer um café, mas não um café igual tem na cidade. A gente queria fazer um café com tudo que era caseiro e para ter o resgate, né, da casa da nona, da casa da avó, uma casa de sítio. E é isso que a gente está tentando até hoje, né, assim, buscar essas lembranças. A Ludinha guia o negócio como uma verdadeira mama italiana. Recebe a todos com carinho, abraços e não permite que ninguém saia sem estar satisfeito. Os bolos da vovó, né? Os bolos caseiros, né? Da avó. Porque não dá para gourmetizar, né? Assim, é a nossa raiz, é o que a gente sabe fazer, né? Os doces caseiros, pães, o crustoli da nona, essas coisinhas boas. Olha, para quem não conhece, o crustoli esse daqui, ó. Eu conheço também porque na minha casa sempre teve, porque eu também venho de família italiana, então o pessoal fazia bastante. E lá ele fazia também, ó, fazia tanto frito quanto assado. Mas é uma massinha, que ela é viradinha assim, ela lembra um pouquinho pastel, mas não é a mesma coisa, né? Na verdade, é uma massa de pão, né? Que as mulheres faziam antes de começar a assar o pão, faziam essas massinhas, fritavam para a meninada comer antes
para depois o pão ficar pronto, né? Até o pão ficar pronto. E é um espaço para receber todo tipo de grupo. A Fabi mesmo tá aqui com uma amiga, né, Fabi? Para conhecer um pouquinho desse café colonial também, né? Exatamente. Hoje eu fiz um convite, né? A minha amiga Eliette, especial. Obrigada. Muito especial na minha vida. E assim, na verdade eu conheci através de outras amigas minhas que vieram aqui e falaram muito bem. E eu fiquei morrendo de vontade de conhecer. E tomei a iniciativa de hoje marcarmos o nosso café colonial. O caso da Paulinha é parecido com o do casal. A chefe de cozinha mudou de rumo recentemente, depois de anos atuando como fisioterapeuta. Após a formação em gastronomia e no curso de sommelier, resolveu resgatar as receitas passadas de geração em geração e abrir o restaurante que leva o nome da avó. É quem me inspirou na cozinha, mas a gente trouxe pratos exatamente afetivos, da família. Os pratos são da família, tá? Essa lasanha, por exemplo, faz parte até hoje dos domingos, dos almoços de domingo, na casa da minha família. É uma lasanha da minha família, da minha avó, da minha mãe. É uma lasanha totalmente tradicional, mas que todo mundo comenta que não tem coisa mais maravilhosa do que essa lasanha. E sempre fui apaixonada, tem uma coisa que é muito forte pra mim, que eu acho que o encontro em volta da mesa é a melhor coisa que o ser humano pode aproveitar, comer uma boa comida, tomar uma boa bebida e confraternizar com as pessoas que ama em volta de uma mesa. Pra mim isso sempre foi muito, muito, muito maravilhoso, especial. Que delícia, não disse? Prometi cumprir, que era bom de olhar e bom de comer também. Muito bom, uma delícia. É engraçado isso, as fazendas estão abertas a esse tipo de experiência hoje, né? Antigamente não estavam, né? E hoje você tem várias fazendas que você tem essa experiência de um café colonial, de conhecer a produção. Isso agrega bastante, né? Isso é muito importante. Saber a origem, né? Saber a origem é importante. E é isso que eu quero perguntar para vocês. A experiência que tem que ganhar o cliente fora de casa? Pois é. Você vê, por exemplo, esse caso mesmo de Espírito Santo do Pinhal, essa região inteira, como ela se desenvolveu nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, digamos, pela gastronomia, pelo vinho e pela comida, né? Pela bebida e pela comida. Então, gerando experiência, fazendo essa oferta diversificada que nós temos. São Paulo, uma das maiores capitais gastronômicas do mundo, né? Em termos de volume, qualidade. A qualidade média de São Paulo é muito boa, a qualidade alta também, mas nós temos essa cultura. Então, isso tudo é experiência que faz isso em qualquer ato aí de alimentação. E quanto mais completo ou mais desenhado ou mais afetivo, né? Mais forte a atração, né? Paulo, agora me chamou a atenção o fato dele ter citado as canetas emagrecedoras. Isso está rendendo clientes para você? Mudou o perfil, né? Antigamente o pessoal comia mais e hoje eles comem menos e sempre focado em proteína por conta das canetas emagrecedoras. Então mudou o perfil. Na verdade não é que está rendendo mais cliente, é o mesmo cliente, porém agora ele consome menos. E qual é a experiência que tem que proporcionar para esse cliente? A variedade. Então, no meu caso, para que eu consiga reter esse cliente e manter ele mais tempo comigo, trazendo sempre a variedade. Então, é uma junção de sabor, variedade e aí a experiência. Igual ele falou, é uma questão de juntar as texturas, porque por mais que seja congelado, tem aquele preconceito. Mas a gente sempre fala, se você tem um preconceito, você ainda não comeu a nossa comida, não é porque é nossa não, mas tem um preconceito. Mas a gente sempre trabalha muito com a questão da variedade. Então, se toda vez que você comer um cardápio diferente, você nunca vai enjoar. E a dieta vai ser prazerosa. Pois é, gente, uma nova lei autoriza o Estado a incentivar, falando de alimentos, é importante falar disso também, tá? A doação de alimentos e refeições prontas que não foram comercializados, tá? Mas ainda estão próprios para o consumo. É a lei número 18.420, foi sancionada agora, tá? Dia 13 de março de 2026 e já está em vigor. A medida vale para empresas que fornecem alimentos in natura, processados e refeições prontas. As doações poderão ser feitas diretamente ou por meio de entidades beneficentes. A prioridade são pessoas, famílias e grupos em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. A doação deve ser gratuita e os alimentos precisam manter a qualidade nutricional
e segurança sanitária, tá? Inclusive, uma pesquisa nacional realizada pelo IBGE em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social constatou que cerca de 6,5 milhões de brasileiros passam fome, ou 3,2% de toda a população. Olha isso, gente. Enquanto isso, o desperdício acontece em todas as etapas da cadeia produtiva dos alimentos no Brasil. Mais de 30% está na produção e na colheita. Outros 19,5% acontecem no pós-colheita, armazenamento e transporte. E cerca de 14% estão no varejo e nos serviços de alimentação. Ou seja, grande parte da perda acontece mesmo antes de o alimento chegar na casa do consumidor. É importante a gente pensar nisso, né? Mas agora é hora de saber mais informações do dia com o boletim Alesp News. Com a gente hoje a repórter Priscila Doroche e as principais notícias do dia de hoje. Oi, Priscila, boa tarde. Oi, Vanifer, uma ótima tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando pela TV e pela internet. A gente começa com uma notícia alarmante, porque um estudo, ele apontou, Vanifer, que mães endividadas estão jogando em bets. E olha só os números, né? Entre elas, na verdade, apostando, né? 42% apostam ou já apostaram, enquanto 12% falaram que nunca apostaram e dizem sofrer esses efeitos de vícios de parceiros ou parentes. Entre as mulheres que apostaram, as que têm filhos jogam cerca de 1,6 a 1,7 vezes mais do que as sem filho. E isso sugere, né, segundo o estudo, que para essas mães jogar tem menos a ver com o lazer ou adrenalina e sim, né, com a tentativa de fechar as contas do mês. Esse estudo, né, os dados são do Mulher e Bets, divulgados pela Clarice, que é um estúdio de pesquisa sobre mulheres e poder. E em parceria com o Instituto Estratégia Latino e também o Instituto de Pesquisa Ideia. Esse levantamento aí, ele combina 20 grupos qualitativos com 60 mulheres e homens nessa enquete nacional que ouviu aí mais de 2.000 pessoas, 2.000 entrevistados, foi realizada em julho. E o avanço entre as apostas, né, das apostas entre as mulheres, ele também se reflete nos participantes dos jogadores ali, né, dos encontros, na verdade, dos jogadores anônimos, que é uma entidade de acolhimento de pessoas com problemas relacionados aos jogos, que já é perceptível esse crescimento das pessoas que estão participando destes grupos, Vanifer. E agora a gente muda um pouquinho de assunto para informar para você que, olha só, mais de 9 milhões de CNPJs, né, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou empresas, estão inadimplentes. Em junho de 2026, essas dívidas aí que acumuladas, elas passam 232 bilhões, na verdade, de reais em volumes financeiros. Esse número, ele reflete 16,67%, né, maior registrado do que a série histórica iniciada em 2016. Esses dados são o último levantamento do Serasa Experian e mostram, então, que a média das dívidas ela é um pouco maior que R$25 mil, com ticket médio de 3.515,77. E falando um pouco, né, desse total da média, o que fica registrado que essas inadimplências, elas estão registradas em pequenas empresas e também microempresas. E o estado de São Paulo, né, ele tem o maior número dessas empresas, também por registrar o maior número de empresas registradas, por isso também que esse número é maior, seguido de Minas Gerais, Rio de Janeiro, também Paraná e Rio Grande do Sul, Vanifer. E para a gente encerrar o Alesp News de agora, do Revista Alesp, olha só, quem tiver em São Bernardo, São Paulo e Guarulhos poderá tomar a vacina contra o sarampo, mesmo que não more nessas cidades. Uma informação importante que foi, então, divulgada, essa medida confirmada pelo ministro da Saúde, que passou em uma unidade da capital, da Zona Sul da capital, neste final de semana e fez, então, essa declaração. Essa estratégia, ela
ela busca ampliar a proteção diante do avanço da doença aqui no estado de São Paulo. A vacinação, então, ela está disponível para pessoas entre 6 meses e 59 anos, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Eu volto com você, Vanifer. Eu já tomei, é necessário tomar, né, Priscila? Que bom, é isso. Muito obrigada, tá, pela sua participação aqui no Revista Alesp e mais notícias a qualquer momento durante a programação da TV Alesp. E hoje com a gente aqui o Iago de Andrade, trazendo o que há nas nossas redes sociais. Oi, começando a segunda Após com a muito gente. tempo, né? Que saudade eu estava de você, Vanifer. Poxa, porque eu estava aqui, né, na semana passada. Mas diga lá, quero começar a fazer uma pergunta para você. Qual é a comidinha que fala ao seu coração? Eu estava pensando isso hoje, quando eu estava almoçando. Minha mãe, ela faz uma carne de panela com batata. Que é tão absurdo. Inclusive, foi o que eu trouxe hoje na minha marmita. Ah, foi? Inclusive, foi isso que eu trouxe hoje, só que eu estava bem lembrando. Minha mãe também faz uma panqueca excelente. Faz muito tempo que ela não faz essa panqueca. E isso vai ser uma coisa que eu vou... Já faz pedido pra sua mãe. Levemente levar isso na próxima reunião lá de casa, viu? Ai, mas é muito bom comida de mãe. Vou Quem levar. ainda mora com a mãe, né, gente? Tá comidinha de mãe todo dia, saudade da minha. Vou levar isso daí pra ela. Panqueca de queijo e presunto da minha mãe, maravilhosa. É isso, olha, quem teve a sorte de comer comidinha de mãe, a comida afetiva de mãe hoje, tá então calibrado para essa segunda. O que é que você trouxe? Isso aí, Van. Nossas redes sociais, Van, é uma curiosidade que eu não sabia e é o que eu sempre comento ali com a minha equipe também. Nós das redes sociais, a gente sempre descobre uma coisa nova, cada pauta que a gente levanta, e eu descobri que São Paulo é o maior produtor de Bíblias da América do Sul e exporta para vários países. Não tinha ideia. Isso. Além da soja, que também é um material aqui, e do etanol. As Bíblias, o livro sagrado, é produzido aqui em São Paulo e chega a mais de 120 países. Em uma fábrica aqui em Barueri, na Grande São Paulo, cerca de 30 mil exemplares são produzidos todos os dias. É uma Bíblia a cada 3 segundos, podemos dizer isso aí. Uau. Essa marca ela já ultrapassou 215 milhões de exemplares desde a fundação, em 1948. Com edições em 88 idiomas, inclusive em braille. Lá nas nossas redes sociais, esse é um conteúdo exclusivo, tá? Vai subir daqui a pouquinho. Adoro. Vocês aí de casa vão conhecer essa curiosidade que mostra como São Paulo leva sua produção para o mundo. Bíblias de São Paulo para o mundo. A cada 3 segundos, uma Bíblia é produzida na maior editora especializada da América Latina, que fica em Barueri, aqui em São Paulo. 40 máquinas e 350 profissionais trabalham incessantemente na produção de 30 mil exemplares por dia. E para fazer tudo isso, tem uma conta que impressiona. 800 quilômetros de papel por dia dá mais kms do que a cidade mais longe da capital, Rosana. E o mais absurdo é que o papel processado anualmente equivale a 7 voltas em torno do planeta. Imaginou? A fábrica de Barueri usa um papel especialmente fino, com gramatura que corresponde a 1/3 do papel comum. Ele passa pelas máquinas de impressão, que produzem cerca de 27 mil páginas por minuto. Depois, as páginas são reunidas em cadernos. Esses cadernos são colecionados, costurados e transformados em um bloco. Depois vem o corte, a colagem, o acabamento, a capa e a encadernação. Só então o livro sagrado está pronto. E o resultado de tudo isso? 215 milhões de exemplares produzidos desde a fundação, em 1948. Bíblias em 88 idiomas, inclusive em braille, chegando a 122 países. Nossa, que legal! Não tinha ideia disso, gente. Eu adorei o vídeo, inclusive. Cada pedacinho de São Paulo guarda aí uma história que a gente vai descobrindo aos poucos. Assim, faz pouco tempo que eu tô aqui na Alesp, cuidando mais especificamente de São Paulo, mas todo dia é uma surpresa diferente. Vocês sabiam dessa curiosidade? Não. Pois é, a gente... Tá vendo? A gente descobre muitas curiosidades, é porque vocês não seguem a Alesp, tá? Vamos seguir? Olha só, todo mundo então, para saber mais curiosidades, seguindo @AssembleiaSP, é só colocar a câmera do seu celular diretamente no QR Code que está aparecendo aí, que cai direto lá no @AssembleiaSP, não é, Iago? Isso, tanto TikTok quanto LinkedIn, Twitter, qualquer rede social, estamos presentes. Cai direto lá que você fica sabendo disso e muito mais. Obrigada, Iago. Valeu, Van. Tamo Até junto. amanhã. Até mais. Tchau. É isso, gente. A gente fica sabendo de tudo isso, tá?
lá nas nossas redes sociais. São muitas curiosidades, tem muita coisa sobre história, tem TBT toda quinta que a gente fica sabendo coisas sobre história. Esse menino conta tudo pra gente. Que bom. Ótimo, vamos seguir. Mas agora vamos ficar sabendo mais sobre comida. Me conta uma coisa, Enio. Qual o maior desafio que a gente tem aqui no estado de São Paulo em relação à alimentação fora de casa mesmo? Em relação a gente está falando de comida afetiva, obviamente, mas em relação à comida caseira, esses restaurantes que ainda fazem essa comida caseira, principalmente também relacionado ao poder de compra das pessoas, né? Isso. Olha, Vanifer, são várias questões que são os desafios do setor hoje, no estado de São Paulo e em todo o país, mas um deles é um problema estrutural que eu acho que é o mais grave e o mais difícil da gente conseguir resolver num curto e médio prazo. Requer aí um trabalho mais longo prazo, mais investimento social de governos, iniciativas públicas e privadas, que é a falta de mão de obra. Hoje, são várias questões que impactam o nosso setor no dia a dia. Agora vem uma reforma tributária que o nosso setor especificamente, ele vai ser muito prejudicado por essa questão, mas a falta de mão de obra é um problema estrutural. Hoje, a maioria dos hotéis, restaurantes, eles têm vagas abertas permanentemente. São poucos os casos em que tem baixo turnover, né? Mas existem, logicamente. E pouca formação de mão de obra. Os nossos sistemas aí públicos de formação de mão de obra e privados também, eles deixam muito a desejar. O Sistema S não atende o nosso setor como deveria, diretamente para o turismo, para a alimentação, para a hospitalidade. Então é muito difícil, né? A questão geracional também, o impacto é muito alto. O nosso setor trabalha sexta, sábado e domingo, trabalha véspera de feriado, é um pouco... Como jornalismo, eu sempre falo, né, as pessoas me perguntam, vocês também, né? A gente trabalha na contramão do horário comercial especificamente. Notícia não tem hora também. Notícia não tem hora. Então, eu acho que esse talvez é a principal questão aí que nós estamos vendo tentativas de substituição por tecnologias diferentes. Você sabe que o nosso setor depende do serviço, do atendimento. Então, a tecnologia ela vai até certo ponto, mas ela não substitui a questão humana do negócio. Ela pode ajudar na questão de gestão, alguns equipamentos com mais tecnologia que podem ajudar também nesse processo. De qualquer maneira, a falta de mão de obra qualificada e falta de mão de obra generalizada no nosso setor é um dos grandes desafios aí que nós temos para enfrentar nos próximos anos, sem dúvida nenhuma. Mas por quê? Quem que é mais impactado nesse caso? São os menores empreendimentos? Todos, os pequenos e os grandes empreendimentos. As grandes redes, a gente conversa muito pela federação, nas grandes redes tem grandes que eu digo mesmo, tem uma, posso citar várias, mas uma delas tem 40 mil funcionários e eles contratam 40 mil funcionários todo ano. Ou seja, eles trocam todo ano os 40 mil. Uma pequena empresa aí depende de cada um, né? Mas uma pequena empresa tem 2, 3, para manter isso, para manter o aprendizado, o investimento em ensinar a pessoa a trabalhar na empresa. Geralmente elas aprendem lá, você põe para dentro e aí você vai treinando. Esse investimento é um investimento muito alto porque ele requer tempo, requer outras pessoas para poder te ajudar nisso, requer conhecimento, deter o conhecimento para poder transmitir. Então, requer o período de aprendizado dele na empresa pode gerar uma baixa produção, ele ainda não está engajado. Então, e às vezes, muitas vezes, as pequenas empresas, as micro e pequenas empresas, elas não têm estrutura de departamento de RH, de treino, como as grandes têm. Então, essa questão é muito importante. E aí você faz tudo isso e depois o camarada sai porque uma questão cultural, uma questão, enfim, qualquer outra. E como as nossas cargas tributárias e as nossas obrigações acessórias, tudo aquilo que a empresa tem que pagar, que não é ligado à produção e venda do que ela faz, da atividade principal, são muito altas, não tem recurso, e aí você não consegue, a folha de pagamento é muito cara, não tem uma desoneração da folha no nosso setor. Nós somos um dos setores que mais gera emprego no país, estamos entre agro, construção civil e turismo e hospitalidade. São os 3 setores que mais geram emprego no país. Todos os setores têm desoneração na folha, nós não temos.
Então essa é uma questão importante para tratar, que nós tratamos lá em Brasília. E com isso você não consegue botar mais uma pessoa, você não consegue pagar muitas vezes o salário que o seu colaborador merecia, que você sabe, né? Merecia ganhar mais, mas você não consegue. Então é uma questão muito complicada essa. Imagino, e no meio de tudo isso, vocês que não repassam, por exemplo, Cássio, talvez você consiga repassar um pouquinho mais dentro do seu trabalho como personal chef, ou não, essa inflação nos seus pratos, ou não, do que a Paula, talvez? Ela é uma demanda um pouco maior, né? Mas eu vejo que o Enio falou, porque eu dou consultoria para bar e restaurante, Sim. né? Então, às vezes a gente se depara por, assim, gestão individualizada. Então, isso conta muito, né? A socialização organizacional também. Às vezes, é um exemplo, o cara entra no restaurante, ele foi contratado, ele entra, jogam ele no meio da cozinha e não faz aquela apresentação, fala, ó, esse aqui é o Henrique, ele é confeiteiro, esse aqui é o que está na praça de grelhados. Não, cara, jogam ele na cozinha, o cara fica perdido, né? E aí começa, porque cozinha é um ambiente pesado, muito pesado, já trabalhei em restaurante, hotel, enfim, pesado. Você tem muita responsabilidade, que manipulação de alimento é uma responsabilidade grande, é saúde pública, né? E sem contar que às vezes você trabalha muito mais com equipe de restaurante do que você passa o tempo com a sua família. Então você tem que manter um ambiente saudável, né? Então, grandes situações assim de falta de motivação, e às vezes o gestor ele está lá, o cara foi bem, R$100. Ah, nossa, esse foi bem, R$100. Ele vai te trocar por dinheiro. Por quê? Porque você não está preocupado com ele, você está preocupado com a produtividade. É muito diferente, acho que a diferença de um líder é chegar para ele, chega aí, vem cá, como é que está seu filho lá? Como é que está o material da escola dele? Será que ele está precisando de alguma coisa? Porque aí você traz ele de uma outra forma. Vem mais humano do que uma coisa produtiva. É robotizado, né? Não é humanizado. E acaba se perdendo. Por isso que você não consegue criar equipe. Porque uma boa equipe, o cara, só de olhar, o cara sabe que ele vai ter o que fazer. Né? Ele sabe o que ele tem que fazer. E isso é o que se perde. E hoje a gente perde muito por aplicativo. Hoje o cara, ele faz o cálculo, ele prefere dirigir carro 12 horas para ganhar o que ele ganha num restaurante, que ele vai trabalhar muito, ele não vê, às vezes, crescimento, e hoje está assim, né? E a parte de tecnologia, que hoje avançou demais, né? Então assusta um pouco, mas o dia a dia de um restaurante, de hotel, pousada, seja o que for, serviço de alimentação em geral, ele está muito conturbado, assim, falta um pouco mais de concentração por parte dos gestores, uma motivação muito mais direcionada para o humano do que pela produtividade, e é isso que faz essas grandes diferenças, né? Eu tenho, às vezes, assim, eu faço evento, então, desde 4 pessoas a 4.000 pessoas, aí você acaba tendo o staff, né? E aí você acaba entendendo poxa, o cara está lá trabalhando com você, você fica até 2 horas da manhã com ele, cara, paga um Uber para o cara ir embora, né? Eu já tive situação de trabalhar em restaurante, que às vezes não tinha condução, eu dormia em ponto de ônibus no dia seguinte. Ficava esperando para poder voltar. Então hoje conta muito esse lado humano, né? E isso faz a diferença numa mão de obra, tenho certeza. Porque essa motivação, ela tem que ser mais humana do que produtiva, eu acho, né? Então é complicado, é triste, porque às vezes o cara está trabalhando lá e a casa dele está inundando de água. E o cara não está nem aí para ele, sabe? E isso conta. Depois ele vai chorar. Depois ele vai sofrer. Então, às vezes o cara fala, e aí, chefe, qual que é o problema do meu restaurante? Eu falo, você, cara. Você é o problema do seu restaurante. Porque você não dá bom dia, você não trata os funcionários
E aí com isso alegria, passa para a comida, isso não passa? Pronto. Paula, hoje qual é o maior desafio para você manter a sua comida com essa cara de casa que tem, né? Ai, o maior desafio para mim? O desafio hoje é o preço ou o que é? Existem desafios dentro? É que eu já faço isso há 12 anos. Então, Sim. eu não acho que tenha, igual ele falou, a questão da mão de obra. Realmente é bem complicado. Tinha uma vaga que a gente estava aberta há 1 ano, inclusive. 1 ano com uma vaga aberta. 1 ano com a vaga em aberto. É exatamente o que o Enio estava falando, Eu tenho né? outras, Que você também. eu tenho outras colaboradoras que estão com a gente já vai fazer 4, 5 anos. Mas tem essa questão que ele falou. Vi que tá fora do horário, ficou alguma coisa, eu pago um Uber. Ah, como é que tá? Teve um caso que o pai dela morreu. Eu dispensei ela, tipo, independente de atestado e tudo, porque eu me coloco no lugar da pessoa, né? Igual você falou. Não é só o funcionário em si, é a pessoa antes de ser um funcionário, né? Mas eu acho que a questão dos preços está bem complicado ultimamente, assim. Igual foi como 200, então, tipo, é muito alta, né? E como você faz para não perder a qualidade da comida? Já que os preços estão complicados. Vai buscar outros lugares. Vai direto no fornecedor aqui. Se deu aqui, deu errado, você vai procurar outro. Troca fornecedor? Troca. Por exemplo, igual eu falei, tinha uma fazenda que a gente ia, aí deu uma alta, a gente foi para outra, e aí vai procurando outras chácaras, e vai ligando para um, para outro. É aquele famoso network, que aí a gente vai achando, consegue manter a mesma qualidade com o mesmo preço, né? Qual foi o pedido afetivo mais complicado que já fizeram para vocês? Para vocês dois. Olha, eu cozinhei para um menino, na época eu tinha lançado o Feeling Food, feeling de sentimento. Feeling, aham. Que era texturas, sensações e experiências. E eu recebi no Facebook uma mensagem, salve o meu filho. Salve o meu filho? Assim, salve o meu filho. Ah. Falei, nossa, o que é salve meu filho? Mas tudo bem. Aí entrei em contato, o seu Márcio, tenho contato com ele até hoje. O filho dele teve meningite e ele era todo debilitado, né? Todo debilitado, ele não tinha movimento, não tinha nada. E ele morava em Higienópolis e ele tinha 2 filhos que não eram PCD, né? E eles gostavam de ir em restaurante e tudo, só que ele estava cansado. Você vê que o filho dele ele tinha 31 anos na época, o Henrique, que ele estava cansado de acompanhar os pais, aquela coisa toda, e estava uma coisa triste, assim, sabe? Uma coisa de... Ele sempre levando a mesma papinha, sabe? Uma coisa assim, você imagina, né? E depois eu fui entendendo, ele falou, olha, meu filho, a gente percebe que ele está muito triste, ele não está bem. E eu vi que você fez uma reportagem grande do Feeling Food, né? Então eu queria entender esse conceito, se você poderia ajudar meu filho. Aí, para mim, foi uma coisa assim, falei, meu Deus do céu, agora chegou o momento de entender o que é Feeling Food. Não é só para, né, coisinha de criar um diferencial. Agora você vai fazer a diferença. E aí veio parece que uma missão, assim, desse... Aí eu entendi, fui visitá-los, conheci o Henrique, tem fotos, tudo disso em rede social, né? Faz muito tempo, era só Facebook na época, não existia nem Instagram. E eu lembro que naquele momento, eu percebia que ele gostava, ele comia de tudo, ele não tinha restrição alimentar, né? Mas ele tinha essa dificuldade de ingestão. Tudo que era de textura, ele não tinha força para deglutir, então era uma coisa diferente, né? Eu só sei que eu trabalhei com as texturas, ele comeu brusqueta, ele comeu picanha, tomou sorvete, tudo em diferentes estruturas. Um exemplo da picanha, eu fiz um suspiro de nitrogênio líquido para ele, que ele colocava na boca e derretia o sabor da picanha na boca dele. É a técnica de criogenia que a gente usa. Tem a picanha, só que é a picanha de outra estrutura, de outro formato. E aí eu lembro que ele se emocionou tanto, assim, isso para mim foi o que mais me marcou com relação a esse ambiente de cozinha afetiva, assim, sabe? Que eu vi um resultado e foi um grande desafio para mim. Eu acho que é sobre isso que a gente está falando hoje, absolutamente. Sim.
comida afetiva. E o Salve Meu Filho deu muito certo para ele, então. Muito. Eu falei, eu não sou médico, eu vou salvar como sou cozinheiro. Mas né? salva a alma, salvou a alma de certa forma, não é isso? Foi incrível. Hoje, contato com a família até hoje. O Henrique está bem, né? Já está a idade mais avançada. E isso, de uma certa forma, te salvou naquele momento. É muito interessante, né, Vanessa? É muito interessante. A boa comida restaura, né? Restaura. Essa é a palavra. Sim, com certeza. Salva, restaura a alma. Exatamente. E a gente está nos últimos minutinhos do nosso Revista Lesp. Foi incrível ouvir essa história. Ô, Enio, o que é que mudou nos hábitos dos consumidores? Que essas pessoas também aqui que trabalham com isso e todo mundo tem que saber. Eu acho que primeiro, o que foi citado aqui, mas resumindo um pouco a questão das mídias sociais e das diferentes ofertas de diversidade, eu acho que tem esse lado que o Cássio colocou que é real, mas tem também a multiplicação da oferta, isso é muito bom para o consumo. A questão das tendências de saúde hoje já não é mais uma tendência, é uma realidade. Sem glúten, veganos, bebidas sem álcool. A indústria está se adaptando bastante nesse sentido. Eu acho que hoje também com os consumidores falando entre si, a gastronomia virou um pouco, nos últimos anos também um pouco de moda. Ela assumiu um patamar que permitiu mais gente atuar. Então, o mercado é grande, é diversificado, tem para todo mundo, tem posicionamento de todos os tipos. Você perguntou, né, com o seu trabalho você consegue ganhar um pouco mais? Depende, né? Depende se você consegue consolidar o valor agregado daquela qualidade, tem um posicionamento para isso, uma comunicação para isso. Então, o consumo hoje tem oferta para todos os gostos, para todos os bolsos. Eu acho que essa profissionalização e crescimento do setor traz esse benefício para a população em geral. Obrigada, Enio. Paula Marcieli, temos as marmitas do dia a dia também falam ao coração? Falam, com certeza. Igual ele falou. Não é só o se alimentar, é o comer bem, é estar feliz com aquilo que está comendo, né? A forma que você apresenta a mesma comida de formas diferentes, assim como ele mostrou um caso, né? Eu não sou tão assim, mas tem sim. Obrigada, Paula. Eu que agradeço o convite. Eu que agradeço. E Cássio Prados, você já contou uma história tão linda aqui, mas comida fala ao coração. É sobre isso, não é? Sim, com certeza. Fala com todos os sentidos, então. Se não fala, sussurra, né? Digamos assim. Restaura a alma. Ela tem um papel bem de enaltecer mesmo a energia. Eu acho que é isso, né? Ela tem esse papel de enaltecimento da energia. Eu acho que é isso. É isso, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês. Eu pela experiência. Só pensei nas comidas de vocês, tá? A próxima vez eu vou querer comer. Nós também. E a comida que fala com a minha alma, acho que eu vou dizer que é um baião de dois, bem cremoso, com vatapá e uma paçoca de carne. Vocês conhecem? Lá em Fortaleza, isso é tão famoso que a gente chama isso só de pratinho. O nome é pratinho. Vão a Fortaleza e comam isso, que é, uma delícia. De vez em quando vai uma calabresa também, viu? Delícia! Mas, é para comer e para encher, viu? Porque enche. Essa é a comida que fala ao meu coração, ou a tapioca com coco da minha mãezinha. Olha só. Beijo, mãe! E por hoje é só, gente. Mas amanhã eu tô aqui de novo, nesse mesmo cantinho, tá bom? Te esperando, porque a semana só começou. Até lá, siga acompanhando o nosso trabalho nas nossas redes sociais, @AssembleiaSP. Cheiro, tchau!